Nós queremos continuar nosso estudo sobre a República Oligárquica, analisando os pilares sobre os quais esse período da história política brasileira, esse período em que o Estado brasileiro se assentou. Nós falamos na última aula sobre a aliança entre Minas e São Paulo, falamos sobre o poder dos coronéis, o fenômeno do coronelismo, os coronéis que tinham, de fato, o controle sobre os eleitores em decorrência das relações clientelistas. Um mal que até hoje a gente persiste, que existe na estrutura política. Não se elege os melhores candidatos, os mais corretos, os mais capacitados, mas acaba se elegendo fulano, ciclano, porque fez isso para mim, quando eu precisei, arrumou isso, relações, porque é o padrinho da minha filha, é o padrinho, eu não sei o que, sabe? Então, infelizmente, né, a gente vê ranços desse período presentes até os dias de hoje. Mas nós queremos continuar estudando os pilares. Quero começar hoje falando sobre a chamada política dos governadores. A política dos governadores foi fundamental para a estruturação e a manutenção da República Oligárquica. A política dos governadores era o compromisso. Era o compromisso entre o governo federal, presidente, e os governadores dos estados. Então, existia o compromisso do presidente com os governadores dos estados e vice-versa. Na verdade, o que nós tínhamos aqui? Uma troca. O presidente, você sabe, e o atual, quando estava em campanha, ele falou que não iria fazer tomar lá da cá, que não iria ceder à antiga política. Infelizmente, no momento, nós estamos presenciando que ele está fazendo igual ou pior dos presidentes anteriores. O que ele está fazendo? Trocando cargos no governo por votos no Senado e no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Importante nós sabermos que nenhum presidente no Brasil governa sem o apoio do Senado e da Câmara dos Deputados. E aí, né, o que nós estamos presenciando? Que para não ter problemas políticos, como, por exemplo, vir a sofrer com CPIs, comissões parlamentares de inquérito, ou então para não vir a sofrer um processo de impeachment, ele está fazendo troca com um grupo de deputados que se chama Centrão. Então, isso não é prática de hoje, não. Na República Oligárquica é que isso ficou institucionalizado. Os governadores faziam um compromisso com o presidente. Olha, vou garantir a você que os deputados e senadores do meu estado, no exemplo, o estado de Minas, eles lhe darão apoio no Congresso Nacional. Mas, aí vem a boleta do cartão de crédito. Mas você, presidente, tem que realizar isso, fazer aquilo para o estado de Minas. Então, essa troca de favores. Então, os governadores dariam total apoio ao governo federal, no caso, o presidente, com seus apoios, com seus deputados e senadores. Em troca, as oligarquias estaduais, em troca, os governadores estaduais, eles seriam beneficiados com
obras com políticas econômicas, sobretudo, elaboradas e criadas pelo governo federal. Pelo governo federal. Um exemplo de política do governo federal que foi elaborada, é justamente a política de valorização do café. Uma política que foi feita para atender o estado de São Paulo e também Par de Minas, que já estava se tornando também grande produtor de café. Uma política completamente artificial. Vamos lá, só para você entender o que foi essa política de valorização do café. Meus queridos, nós sabemos que numa economia de mercado, numa economia liberal, quem deverá definir preço de produto, de mercadoria, de serviço, é o próprio mercado. E o mercado tem como fazer isto. O mercado fará isto através da lei da oferta e da procura. Como funciona? Se a oferta de café, tivemos uma produção altíssima de café, se a oferta de café está altíssima no mercado, automaticamente o seu preço irá diminuir. É assim que funciona. Por exemplo, no momento que estamos, a disponibilidade de feijão no mercado, ela está pequena. Automaticamente, como a oferta do feijão está baixa, o seu preço está alto. É assim que funciona. Mas os barões do café, os cafeicultores, as oligarquias produtoras de café de São Paulo e de Minas não queriam que funcionasse dessa forma. Foi quando o governo federal realizou o chamado Convênio de Taubaté. Taubaté é uma cidade no interior de São Paulo, que era um dos grandes polos cafeicultores que nós tínhamos no Brasil, ali no Vale do Paraíba. Depois nós sabemos que o café ele vai se expandir e vai ser produzido, sobretudo no oeste de São Paulo, depois ele vem para Minas. Convênio de Taubaté. E nesse convênio ficou definido que o governo iria controlar o preço do café. Quem iria definir o preço do café seria o governo. Como que o governo iria controlar, iria manter preços altos no mundo? Iria manter preços altos do café, independente da produção elevada. Se a produção, e ano após ano a produção estava sendo elevada, recordes estavam sendo batidos, como que o governo iria atuar? O governo iria comprar café. Então, aquilo que houve de produção a mais, de um ano para o outro, o governo iria comprar, iria estocar, iria guardar em seus armazéns, em seus celeiros. Dessa forma, o preço do café iria ficar sempre alto, porque esse café comprado pelo governo não estaria no mercado. Ou seja, uma política artificial. Uma política feita para atender, para beneficiar uma minoria. O Brasil com vários problemas sociais. O Brasil necessitando de políticas para a sua população, na sua totalidade, e, no entanto, uma política feita para atender aos grupos oligárquicos. Mas o acordo era este, infelizmente. O acordo era este. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu lhe asseguro o apoio dos meus deputados e senadores, e, em troca, você faz aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos, para manter a nossa condição, o nosso status.
Então, o preço do café ficou um preço extremamente artificial, mentiroso, porque o governo comprava o excedente. Chega-se ao ponto de não ter mais lugares para armazenar café, para guardar café. Chega-se a esse ponto. E aí o governo começa a pôr fogo em seus estoques, literalmente a queimar dinheiro. Dinheiro do cidadão brasileiro. Dinheiro que poderia ter sido usado para beneficiar a população, para industrializar o país, modernizar o país, melhorar a infraestrutura do país, mas não. Foi usado para atender aos interesses de uma pequena parcela. As oligarquias rurais, as oligarquias cafeicultoras. Outra característica desse período, que é importante nós aqui comentarmos, é aquilo que nós chamamos o Fund Luan. Fund Luan é uma expressão inglesa. Essa expressão significa política de recuperação econômica. Não, mas por que foi necessária uma política de recuperação econômica? Vamos voltar um pouquinho. Quando nós falamos de Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, lá na República da Espada, nós vimos que o ministro da Fazenda de Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa, ele criou uma política chamada política do encilhamento, que consistia em fabricar dinheiro. E aí a moeda brasileira ela ficou extremamente desvalorizada. Porque o que dá valor a uma moeda é o lastro. Já expliquei isso para vocês. E desde então, desde a política do encilhamento, a economia brasileira ela só foi se deteriorando, ainda mais com esses acordos que foram firmados, sobretudo aí pelo convênio de Taubaté, essa política de valorização do café. E o presidente Campos Salles, ele, uma vez eleito, mineiro, Campos Salles, ele decidiu enfrentar o problema. Decidiu colocar a economia brasileira nos trilhos. E ele tinha um ministro da Fazenda, chamado Joaquim Murtim. E esse Joaquim Murtim propôs esse Fund Luan, essa política de saneamento. Nós vamos sanear, vamos fazer uma política de controle fiscal. Vamos equacionar a economia brasileira. E não é para rapaz, era bom de serviço. E esse Murtim, não é Murtim não, viu? Esse Murtim, Joaquim Murtim, ministro da Fazenda, ele consegue, de fato, sanear, controlar. Sanear significa isso. Controlar as contas do governo, colocar a economia do governo em dia. Como que ele faz isso? Ele consegue um acordo com o governo inglês. E ele negociou anteriormente e ele conseguiu um acordo com o governo inglês. Que acordo que era este? A Inglaterra era o país, o principal credor brasileiro. Ou seja, o Brasil tinha dívidas, sobretudo com a Inglaterra. Isso é herança, né? Lá no período, já vem lá de trás, né? Do período imperial, até anterior, né? Então, o Brasil tinha muitas dívidas com a Inglaterra. E para sair daquela situação econômica que o Brasil se encontrava, ele precisava de dinheiro. E ninguém queria emprestar dinheiro para o Brasil. Joaquim Murtinho senta com o governo inglês e mostra o plano econômico por ele criado. E o governo inglês aceitou renegociar a dívida brasileira e aceitou dar ao Brasil uma moratória. O que é moratória? O Brasil ficaria 13 anos sem pagar nenhuma parcela da dívida que tinha com os ingleses. Moratória é isto.
perdão pode ser o perdão total, pode ser um perdão absoluto. A moratória significa isso, perdão, um perdão total. Então, a sua dívida está perdoada. Ou então, tá, um perdão provisório. Então, aqui foi dado ao Brasil um perdão de 13 anos, que o Brasil não iria pagar as parcelas da dívida e que a dívida não iria ser reacrescida de juros. E, além disso, o governo inglês se dispôs a emprestar 10 milhões de libras esterlinas ao governo de Campos Salles. Mas em troca, o governo inglês ele exigiu algumas coisas. O que ele exigiu? Ele exigiu que o governo deveria implementar uma rígida política de controle fiscal. Ou seja, o governo não poderia gastar mais do que arrecadar. Não poderia. Tá certo. Certíssimo. Não tem que ficar financiando café. Não tem. A política de valorização do café. Não. Então, ficou estabelecido que o Brasil teria que criar uma política rígida, uma política fiscal severa, de controle dos gastos do Estado. De controle dos gastos do Estado. Além disso, ficou definido também que o governo ele iria combater a inflação, o aumento de preços, e que o governo também iria congelar salários e aumentar também impostos para poder arrecadar. Com essa política chamada de Fundo Luan, o Brasil sai de uma das piores situações econômicas que já atravessou na sua história. E Campos Salles, ele mesmo, enquanto presidente, ele não colhe os frutos dessa política de reordenamento econômico, de ajuste econômico. Quem vai colher os frutos vai ser o presidente que vai sucedê-lo. Quem vai sucedê-lo será Rodrigues Alves. E o presidente Rodrigues Alves, ele pega a economia brasileira redondinha, redondinha, redondinha. Ele assume a presidência após Campos Salles em um momento em que tinha dinheiro em caixa, em um momento em que as contas públicas estavam todas ajustadas. Por isso, o governo de Rodrigues Alves será chamado de quadriênio progressista. Quadriênio progressista por causa do Fundo Lula. Gente, governar com dinheiro, tendo dinheiro, é mais fácil, mais fácil. Difícil é você governar, não tem dinheiro. Difícil é você assumir um governo onde o antecessor deixou para você uma dívida milionária. Difícil é você governar quando o governo do Estado deveria repassar ao município os recursos que lhe são de direito e não repassa. Difícil é governar quando, além de dívidas e de não repasses, os impostos que são pagos, eles caem porque o cidadão não tem emprego, o cidadão não tem condições de pagar. Isso é difícil governar. Agora, o Rodrigues Alves governou numa situação completamente diferente. Seu governo será chamado quadriênio progressista. Progressista no sentido, tá? Muito progresso, muitas obras, muitas realizações. Muitas realizações. Tudo isso graças ao Campos Salles, que criou essa política de saneamento econômico, ele e o Joaquim Murtinho, chamada de Fundo Luan. Só para você ter uma ideia, o Rodrigues Alves ele vai ser o presidente que vai urbanizar o Rio de Janeiro. Ele vai urbanizar. O Rio era uma cidade sem qualquer infraestrutura, sem planejamento, e era a capital do país. E então, Rodrigues Alves, ele vai construir avenidas, ele vai reformar, remodelar completamente o Rio de Janeiro. Ele é verdade que, por causa disso, ele teve que enfrentar uma revolta chamada Revolta da Vacina, porque
Mas o motivo da revolta da vacina ele foi muito distorcido. Rodrigues Alves estava urbanizando o Rio e para construir galerias, para levar esgoto e tratar esgoto, ele precisou desapropriar algumas pessoas, tirar algumas pessoas de suas casas. E ele precisava fazer isso porque o Rio de Janeiro, devido à insalubridade, à falta de higiene, sobretudo a questão de esgoto e água, a varíola tinha se disseminado. Lá no Rio de Janeiro ocorreu uma pandemia, igual nós estamos tendo aí essa pandemia aqui no Brasil do Covid. Lá no Rio eles viveram uma pandemia de varíola. E a varíola é questão de higiene. E aí ele decide reurbanizar o Rio e decide vacinar a vacina. Oswaldo Cruz recomendou vacinar a população. E aí, aqueles que estavam descontentes de terem que sair de suas casas, mesmo sendo indenizados, pagos, eles lideraram essa revolta da vacina, tá? Dizendo que era um absurdo um governante impor uma vacina. É antidemocrático. Tem as coisas que eu... eu preciso tomar vacina, eu vou ter que tomar vacina. Eu não quero. Não, então você vai ser obrigado a tomar, ué. Você está pondo em risco você e os seus, e não quebrando, não ajudando a quebrar a cadeia de contaminação, de transmissão. Então, o Rodrigues Alves, ele comprou essa briga. Mas, no final das contas, tudo foi superado e o seu governo ficou extremamente conhecido como progressista. Inclusive, depois de ter terminado seu mandato, nós tivemos um outro governo, depois ele candidato e ganha de novo as eleições, visto que ele foi, de fato, tá, um presidente favorecido, beneficiado pela recuperação econômica que o Fundo proporcionou ao Brasil. Também nesse período nós tivemos, tá, o boom da borracha, que é o ciclo da borracha. A principal pauta de exportação do Brasil durante a República Oligárquica era o café, vendido sobretudo para os Estados Unidos e Europa. Mas nós vamos ter um período aí de 1910 a 1912 em que a quantidade de borracha que foi exportada para os Estados Unidos, ela foi muito alta. E essa quantidade elevada de borracha exportada para os Estados Unidos vai proporcionar um superávit muito interessante, muito forte na nossa bolsa de valores, na nossa balança comercial. A borracha brasileira era extraída lá da região amazônica. Por isso foi nesse contexto que nós tivemos, né, a ocupação lá do estado do Acre, região de muitas seringueiras. Inclusive, o Henry Ford, que é o fundador da Ford Company, ele criou uma verdadeira estrutura para beneficiar essa borracha que era extraída por brasileiros, pequenos produtores, que retiravam látex das seringueiras. E o mundo estava atravessando aí uma transformação industrial e econômica e estávamos tendo uma proliferação, um crescimento absurdo da indústria automobilística. Então, a borracha brasileira tornou-se extremamente desejada, almejada, querida pela indústria automobilística. E aí nós tivemos, então, nesse período, um crescimento interessante, elevado, das exportações de borracha, sobretudo para os Estados Unidos. Veja bem, nós vamos começar a estudar, uma vez que passamos aí por essas características gerais da República Oligárquica, nós vamos estudar movimentos urbanos que ocorreram na República Oligárquica
E esses movimentos foram Revolta da Vacina, tivemos Revolta da Chibata, tivemos Greve Geral de 1917, tivemos o Movimento Modernista e tivemos Semana da Arte Moderna. Mas também nós tivemos os chamados movimentos rurais na Velha República. Os movimentos rurais na Velha República, eles ocorrerão no campo, onde a população ela vai se mobilizar, a população pobre, miserável das áreas rurais, irão se mobilizar para buscar melhores condições de vida. Grande parte dessa população era vitimada pela seca e pela miséria. E esses movimentos eles irão ocorrer, sobretudo, no Nordeste brasileiro. Então, nós vamos ter Canudos, um movimento extremamente importante, precisamos estudá-lo atentamente, profundamente. Depois nós temos o movimento do Cangaço e também a revolta de Juazeiro e a Guerra do Contestado, lá na divisa entre Paraná e Santa Catarina. Então, esses assuntos, essas revoltas, tanto urbanas quanto rurais, será objeto de estudo da nossa próxima aula. Certinho? Vamos continuar firmes, nos cuidando e, ao mesmo tempo, vamos continuar firmes com o nosso propósito de dar o nosso melhor para realizar os nossos estudos. A você, muito obrigado pela paciência. Um abraço.